Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Saudade! Que alegria estarmos juntos novamente, mesmo que seja assim, né, à distância. Desejo a todos um bom recomeço e possamos dar o nosso melhor a cada dia. E juntos podemos vencer mais este desafio que Deus nos propõe. Sejamos fortes, tenhamos fé e acreditar que logo, logo tudo isso vai passar, com certeza, né? E a vocês, mães, pais, eu deixo aqui o meu muito obrigada, né, por tudo que tem feito, né, orientando, ajudando seus filhos dia a dia, né, nessa tarefa de ajudar, né, nessa construção dos conhecimentos dos seus filhos. De coração, muito obrigada. E agora, turminha, vamos lá começar a nossa aula de hoje? Eu pedi para vocês terem em mãos, né, a matriz 13. Nós vamos trabalhar, né, continuar trabalhando a sintaxe. E hoje nós vamos ver o predicado verbal. Quando eu falo predicado verbal, a gente já lembra aí de alguma coisa, né? Verbo. Mas todo predicado tem verbo. Só que o predicado verbal, esse verbo, ele tem que ser um verbo de ação, né? Um verbo, a gente chama verbo significativo. Daí o nome predicado verbal. Então lembra aí de verbo, que todo predicado tem verbo, mas esse verbo tem que ser um verbo de ação, um verbo significativo. Primeiro vamos recordar sujeito e predicado. Vamos lá na imagem. Água viva não tem coração. Então já sabemos que para trabalhar com sintaxe, o que nós vamos olhar primeiro, né? Sempre o verbo. No caso aqui o verbo ter. Sempre devemos identificar em primeiro lugar o verbo da oração. Então vamos lá. Qual é o verbo dessa oração? O verbo é ter, né? Água viva não tem coração. Para identificar o sujeito da oração, faça a pergunta para o verbo usando quem ou o que. Então ficará assim a pergunta: quem não tem coração? E a resposta será água viva. Então, portanto, água viva é o sujeito da oração. E para identificar o predicado? Nós já sabemos, né, que é tranquilo. Primeiro, identifica o sujeito, no caso, água viva. Segundo passo, tudo que sobrar na oração será o predicado, inclusive o verbo. Nós não podemos esquecer, né, do verbo. Água viva não tem coração. O sujeito é água viva. O que sobrou? Não tem coração. Então isso tudo aqui, ó, né, que ficou, né, essa informação que é passada sobre o sujeito é o predicado. O sujeito é o ser de quem, né, nós falamos algo. E o predicado é aquilo que se fala sobre este sujeito. Então vamos lá, né, para essa sintaxe. O verbo tem. O sujeito, né, quem tem, ou no caso, quem não tem o coração, água viva. Predicado, não tem coração. Então agora nós vamos aprender a identificar os verbos significativos. Na oração, água viva não tem coração, o verbo ter indica estado. Ele é um verbo de ligação. Lembra lá, né? Vamos lembrar das nossas aulinhas, né, passadas, dos verbos de ligação, aqueles que indicam o estado: ser, ficar, estar, permanecer, continuar, parecer. Né? Sua resposta com certeza foi não. E você acertou, né? Ele não é um verbo de estado, né? É um verbo de ligação. Se ele não é um verbo de ação, né, de estado, ele é um verbo significativo. Então, os verbos significativos são verbos de ação. Os verbos significativos, né, também chamados de verbos de ação, são verbos, né, que, como eu já disse, né, indicam uma ação. Também podem ser chamados de verbos nocionais ou verbos plenos. Mas geralmente a gente fala, né, o verbo significativo ou de ação. Fica mais fácil até para gravar, né, para guardar esses nomes. Exemplos de verbos que indicam ação: ter, comer, cantar, sair, né, e vários outros: chorar, andar, caminhar. Cuidado com o verbo andar. Nós vimos lá na aula passada na escola que o verbo andar, no sentido de caminhar, né, eu andei, eu caminhei, ele indica ação. Mas se for o verbo andar no sentido de estar, né,
eu ando chateada, eu ando nervosa, aí é um verbo de estado, é um verbo de ligação. Quando o verbo significativo de ação, quando o verbo é significativo, no caso de ação, o predicado classifica-se como predicado nominal. Quando é um verbo de ligação, predicado. Quando é um verbo de estado, né, de ligação, predicado nominal. O verbo de ação, predicado verbal. Outra dica é, porque no predicado verbal, o verbo aqui, gente, vai exercer o núcleo, né? A função de núcleo do predicado. O predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, que transmite a ideia de ação. E lembrando aqui que a locução verbal é a união de dois ou mais verbos. Né? Quando tem dois verbos juntos, é uma locução verbal. Exemplo, estamos saindo. Veja estes outros exemplos. Estudei bastante para a prova. O verbo estudar, ele indica uma ação, né? Ele é um verbo significativo. Se ele é um verbo significativo, ele é um verbo, né, que transmite ali pra gente algo que a pessoa está fazendo, não que ela está sentindo, né, de estado. Então, o predicado verbal. Notem que aqui, ó, eu não tenho sujeito, né? Nós já estudamos, já vimos isso aqui, é o sujeito oculto, né? Quem estudei? Eu estudei. Os alunos entregaram o trabalho para a professora. Esse verbo entregar, ele passa pra gente assim uma ideia de algo que eu estou sentindo? Não, né? Não é um verbo de estado. Então, se não é um verbo de estado de ligação, ele é um verbo de ação, né? A ação de entregar algo, né? Eu estou fazendo algo, né? Indica assim que eu faço alguma coisa. Então, entregar é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação significativo, eu terei o predicado verbal. O sujeito, os alunos. O que sobrou aqui, né? Tudo é o predicado. Entregar o trabalho para a professora. Isso tudo é o predicado. Vou buscar água na bica, né? Aqui com uma locução verbal, vou buscar. Né? Se eu for transformar essa locução em um verbo simples, buscarei água na bica, né? Mas aqui, né, eu usei propositalmente uma locução. Então, vou buscar. Quem vou buscar? Eu. Então, mais uma vez que nós temos o sujeito oculto, ele não aparece, mas pela desinência eu consigo identificar que sou eu. Eu vou buscar. Então, o sujeito oculto, vou buscar água na bica. Se eu não tenho sujeito, tudo isso aqui é o predicado. E no caso, um predicado verbal. Para vocês, um bom resto de dia. Estudem bastante diariamente, leiam. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos!